Bom dia, gente, tudo bem? Vamos fazer uma live hoje com a história da doutora Chiara, que mescla aí a medicina, a maternidade misturada com a medicina e a medicina antroposófica. Oi, Chiara, já entrou? Pode pedir para eu autorizar aqui que eu vou autorizar. Efe, Oi, tudo bem? bom dia, tudo bem você? Deixa eu Tudo ver. ótimo. Ah, que bom. Peraí que eu vou fazer aquele negócio daquela Photoshop. Toda vez é isso. O filtro? É Você tem que clicar numas estrelinhas que tem aí. estrelinhas? Peraí. Ah, deve ser as reticências, né? Não é? Como que eu faço, Érica, aqui? Eu sei, não tem problema, não. Fernanda, não importa, não. Só tem 3 pessoas online, ao vivo. Vem cá me ajudar, pode me ajudar aqui? Ah, tá, já consegui. Não, é o mais básico. Acho que é esse aqui. Pronto. A gente é ao vivo, né, Fê? Então, É ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, como diz aquele é, povo, né? deixa eu acender essa luzinha aqui. Tá um pouco. Tem que abaixar um pouco isso aqui, ó. Pronto. É uma produção só. É subir. Ai, acho que tá bom. Não precisa exagerar, né, Fê? É, tá ótimo. Quem está online aí já? Clínica Lorena, Érica, Lorena. A Lorena é aquela é fisioterapeuta, né? é, Bem-vinda. Elódia, Trabalha lá na Casa Lu. Casa Luz do Saber. Então, E Fê, aí, vamos lá. vamos para mais uma live. Nós agora estamos virando parceira de live, né? Pois é, que bom, né, Fê? Sua É bom, sensibilidade. né? Tem que trazer para o mundo as coisas que são interessantes, né? Pois é. Comunicar. Agradeço demais o convite para falar de uma coisa. Eu já falei que é o resumo da minha vida. É, É, medicina, antroposofia e maternidade. Né? Acho que você está é, iniciando a comemoração aí do Dia das Mães em maio, né? Parece que você vai fazer uma é. série de lives relacionadas com a maternidade. Isso. Vamos trazer um pouco, porque meu público é praticamente todo feminino. Então, Certo. eu quis trazer agora, em maio, algumas coisas interessantes que podem auxiliar. Às vezes, só uma fala, às vezes, tratamentos, né? Para as mulheres, mães. Certo. Pois é, Conta um vamos ver pouquinho. né? Se eu posso ajudar alguma coisa aí nesse sentido, né? Eu me esforço. Isso. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, como é que foi até a medicina, depois que você formou, Aham. e como é que foram seus caminhos Como que até foram chegar na meus? maternidade, seus caminhos. Ah, sim. É, meus caminhos foram intensos. Eu me formei bem antes de ser mãe, né? É,
Eu formei em 91 e fui mãe, em 97, desculpa, e fui mãe em 2007. Então, 10 anos depois que eu me formei. Então, eu tive tempo, Ah, né, de trabalhar bastante antes da maternidade, né? Eu não queria ser mãe, eu não tinha esse desejo. é? Ah, não tinha, assim, nunca. Eu queria estudar, trabalhar, não pensava na maternidade. E aí eu ficava pensando assim, eu acho que um dia esse desejo vai chegar. E aí, lá pelos 30 anos, eu comecei a pensar, né, na maternidade. Então, assim, eu nem me assusto quando alguém fala que não quer ser mãe, né? Assim, antes dos 30. Eu falo, não, vamos esperar um pouquinho, quem sabe, né? Apareça o desejo. Se não aparecer também, não tem problema nenhum. E aí, lá pelos 30 anos, eu comecei a ter esse desejo, né? Sei lá, não sei se é instinto, curiosidade. E aí, aos 35 anos, eu fui mãe, né? Assim, com uma certa consciência do desejo. Eu acho que isso é importante, né? A gente, não sei, eu acho, tudo que eu vou fazer tem que ter muita consciência. Eu não dou conta muito das coisas, assim, né? Sem consciência. Então, quando eu engravidei, eu fiquei muito feliz, né? Com a gravidez. Assim, é lógico que as mudanças do corpo, de tudo, dos sentimentos, mal-estar, é, aconteceram, né? Mesmo eu tendo esse desejo consciente de engravidar, sono, né? Assim, mal-estar. Mas aí eu sempre pensava assim, não, se não tiver nada também não tem nem graça. Tem que ter alguma coisa, né, para marcar aquele momento tão importante assim. E aí é engraçado que eu acho que esse pensamento ajuda a passar melhor pelo mal-estar e aceitar melhor o mal-estar, sabe? E aí, depois de um certo tempo, aquilo ali, aquele corpo, né, estranho, que é o feto, se adaptou melhor e aí eu passei uma gravidez bem tranquila, sabe? O início que foi mais difícil, assim, depois adaptei e, assim, travou aí, Fê? Travou um pouquinho. Aí, voltou. Voltou. E aí eu me adaptei e passei uma gravidez muito tranquila. Eu tinha 34 anos na época, né? E tive Arthur, eu tinha 33 e tive Arthur com 34. Então eu engravidei com 33, a idade de Cristo, né? Na antroposofia fala que é uma É. idade muito importante, que o Cristo vem. É engraçado, eu nunca nem tinha pensado nisso, que eu tinha engravidado com 33. É a presença do Cristo, né? E aí, mas quando Uhum. ele nasceu, já tinha 34, ele nasceu em dezembro. E meu parto foi um parto, assim, tsunâmico, né? De cócoras. Eu internei já com 8 centímetros de dilatação, implorando por uma analgesia. Eu ficava, né, querendo ganhar sem analgesia, não consegui. Eu Nossa, senti. mas aí ia ser sofrido demais, né? Pois é, eu queria, né? A gente fica com essas fantasias às vezes. É. Eu cheguei com 8 centímetros já no hospital. Eu só comecei a sentir dor a partir de 8 centímetros. E aí ele nasceu. Foi meia-noite, eu internei, 3 e pouco ele nasceu. 3,980 kg. Veio com Maria. força. E o apigar foi 9,10. Hoje em dia os pediatras nem dá esse apigar, né? Então, assim, ele veio com força. E eu era uma profissional apenas, né? Eu sempre fui muito crua com relação às coisas do lar, às prendas domésticas, né? Essa Né? questão de ser dona de casa, de cuidar do dia a dia, da rotina, de comida, de tudo. Então, eu sempre tive funcionária, né? Uhum. E aí a maternidade veio para, eu acho que mexer demais com toda essa minha vida que já era meio estabelecida, né? De um jeito assim, as feridas abertas faz a gente aprender, né? Só na hora que Aí, cutuca, né? oi, Fê.
Só na hora que cutuca lá, né? A prática, né? Assim, a maternidade ela tem que ser muito concreta, né? Você não tem tempo para ficar intelectualizando, fantasiando. Ela exige assim, né, a sua presença. E aí Arthur veio nessa força toda para me assentar assim, né? Eu era tão ruim que eu saía com o Arthur, não levava água. Ele aprendeu a conversar rapidinho, porque ele ficava com fome, eu não dava comida. Uma E mãe tem bem uma... desapegada. Hã? Uma mãe desapegada. Uma mãe despreparada. É, Mas diz que a gente aprende a andar de bicicleta andando, né? Aprende a ai, patinar e patinando. Eu falei assim, então vamos embora que eu vou aprender, né? De alguma forma eu vou aprender. E aí, sim. Arthur veio com tudo para me ensinar. E antes disso, né, do nascimento dele, na gravidez eu tive eu era amiga já de Lucionara, ela estava grávida do primeiro filho dela e ela me falou que queria que o filho dela, dentro da barriga, quando fosse para a escola, estudasse na escola Waldorf. Foi aí que eu conheci, né, a antroposofia. Uhum. Então, ela grávida e eu grávida. Não sei se isso representa a presença do Cristo, né? Se é esse encontro, assim, de... Aí que eu conheci a antroposofia, né? Que, para mim, é um divisor de águas na minha vida. É a filosofia antroposófica, né? E aí, ela fazia o pré-natal comigo, ela teve um parto hospitalar e tudo bem. Foi eu grávida, né? Assisti o parto dela. E aí eu fiquei muito impressionada e aquilo ficou, né? Que ela queria que o filho estudasse na escola Waldorf. E aí, quando o Arthur nasceu, ele tinha uns 2 anos. Eu fui fazer 1 ano, eu acho que ele tinha. Nem sei se tinha 1 ano ainda. Eu estava tão assim com aquele furacão da maternidade, com aquela intensidade de aprendizado e de que eu tinha que adaptar demais, né? Diminuir muito o ritmo de trabalho, que para mim não era fácil. Ficar amamentando para mim era difícil, porque assim, demorava, né? Gente, eu tenho que fazer alguma coisa ali, ficava batendo o pé que hora que ele ia acabar a amamentação. Mas ao mesmo tempo eu tinha que amamentar, né? Eu pregava a amamentação exclusiva até os 6 meses, eu não podia fazer diferente, então eu estava lá. E aí eu fui começando a respirar e a entender que aquilo ali ia exigir demais de mim, né? Não só o que eu queria dar. E aí eu começava a prestar atenção nele, né? Porque que ele chorava às vezes. Eu falo que quando a mãe presta atenção no filho, ela sabe o que o filho tem, né? Se é fome, se é sede, se é cocô, se é xixi, se é só carência, querendo carinho, né? E você vai conhecendo a personalidade do seu filho ali na amamentação. Aí quando então a amamentação é uma coisa importante demais, né? Assim, eu amamentei até 1 ano cada filho, eu tenho dois, né? E Arthur e Francisco. E é um momento que, assim, às vezes te tira da sua rotina, que é pesada, que é exigente, mas por uma coisa tão importante que é a criação de um ser humano, né? Então, você conhece a personalidade do filho ali na amamentação, né? O jeito de olhar, o jeito de amamentar. Os dois mordiam o bico do meu peito com 1 ano, né? E ria da minha cara, assim. Eu já vi que esse menino ia ser fácil, né? 2 homens, né? Me tirando do É. sério, assim, me tirando do salto. E Então, colocando do assim, avesso, né? oi, Fê. Colocando do avesso, né? É, mais ou menos por aí. Muda toda a rotina. Mas, assim, foi escolha, né? Então, eu tinha que ser responsável por essa escolha, né? O psicólogo sempre me lembrava, né? Você escolheu, então, assim, aguenta as consequências e honre a sua escolha, né? Na antroposofia, eles acreditam que os filhos escolhem os pais, né?
que os espíritos, eles olham para uma família e falam assim, é daquela família ali que eu quero nascer. E aí vem, encarna e a mãe engravida, né? Então é uma honra ser escolhida, né? Uma dádiva, assim, ser escolhida por um espírito que quer vir ao mundo, né? Então a gente tem que honrar essa escolha, procurar honrar. Uhum. Então, mas assim, me mexeu demais comigo. E aí aconteceu um retiro lá em Itaúna, perto de Belo Horizonte, num condomínio rural, Centro de Vida Madre Clarice. E eu sempre gostei desses retiros, assim, né? Um momento de respirar um pouco, de acolher as mudanças, né? E adaptar as mudanças. Então é importante essa solidão, eu acho. Aí eu falei assim, ó, eu vou. Perguntei é uma irmã de caridade, é um centro da Igreja Católica, o que, que ela achava de eu deixar meu filho tão pequeno, acho que ele não tinha nem um ano. Porque eu estava insegura de deixar, né? Aí ela falou assim, ó, vai ser um presente para você e para ele. Aí eu falei assim, então eu vou. Aí eu fui. Nesse lugar, eu encontrei uma menina muito parecida comigo. Ela era advogada do Rio de Janeiro. Muito parecida fisicamente, tinha covinha, cabelo preto. Nasceu no mesmo dia que eu, 6 de setembro. Nossa! Tinha os dois filhos homens dela, eu só tinha um, depois eu via ter dois. Estudavam em escola Waldorf, no Rio de Janeiro, que ela enchia a boca para falar, sabe? Aí eu Uhum. falei, ela chamava Franciele, Francine, não sei, uma coisa assim. E aí eu fiquei muito amiga dela por causa, não sei, o mesmo dia de aniversário, a semelhança física, né? E aí ela me falava que tinha esses dois filhos que estudavam na escola Waldorf, que foi muito difícil conseguir a vaga, que tinha que pegar filho. Eu falei assim, nossa, esse negócio deve ser bom mesmo, né? Todo mundo assim fala com o coração cheio, né? Quando fala dessa escola. E aí eu fiquei, né? Aí eu voltei do retiro e foi super bom. Achei que valeu muito a pena ter me retirado mesmo, assim, para respirar um pouco e adaptando, né? Aquele furacão que é a maternidade e meu filho, que era um furacão também, até hoje ele é. E aí, minha irmã até ria e falava assim: Oh meu Deus, Deus é muito engraçado, né? Como que dá um filho desse pra Tiara? Porque ela é tão lerda. Ela é tão lerda, olha como é que Deus age, né? E aí eu voltei e aí Lucionara me procurou depois de um tempo, querendo abrir essa escola Waldorf aqui em Montes Claros, né? Que foi a primeira escola Waldorf, Sertão Vereda Jardim de Infância. E eu, assim, comecei a fazer reuniões com ela e com o ex-marido dela, Léo, né? É, e muitas reuniões, e aí ia ser a sociedade, nós três, né? Léo, Lucionara e eu. Só que nesse tempo, o pai de Arthur foi fazer faculdade, foi fazer residência de cardiologia em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas. E eu combinei com ele que eu iria, né? A gente construiu uma casa que eu queria construir, e aí eu falei assim, não, então também quando você quiser fazer alguma coisa sua, eu vou, né? É uma troca. E aí ele passou na residência lá, e no primeiro ano eu não tive coragem de ir, porque para essa questão de adaptação, né? Eu havia mudado para Brasília de Minas para ficar perto dos meus pais, cuidando de Arthur e trabalhando, né? Eu achava difícil conciliar essas duas coisas. O pai de Arthur, o Jackson, ficava trabalhando numa cidade na outra. Eu não sentia uma estabilidade, então eu falei assim, vou ficar em Brasília de Minas que eu trabalho e tem meus pais que podem me ajudar, né? A olhar. Uhum. Aí nós construímos uma casa lá em 2010, 2011. Ele foi para Ribeirão Preto, eu não quis ir, e foi uma cobrança, né? Por causa disso, eu não quis ir, porque eu não sentia insegurança, que eu queria muito trabalhar, continuar trabalhando, que eu adoro, né? E como que eu ia trabalhar num lugar que eu não conhecia ninguém, não tinha vínculo? Eu conhecia a escola Waldorf de Ribeirão Preto e a sogra do meu irmão mora lá. E eu já havia feito o curso de ultrassom lá, então já conhecia a cidade, já conhecia a escola Waldorf de lá e tal. Então tinha essa coisa, mas no trabalho eu não tinha vínculo nenhum com o Ribeirão. Mas aí a cobrança foi muito grande, não só de Jackson, mas também de Arthur. Ele chorava muito quando o pai vinha visitar e ir embora. Minha mãe chorava, ficava aquela história. Nossa, uma família, né? O pai fora. Aí em 2012, eu, com a ajuda da psicanálise, né?
Criei coragem, tomei a decisão de ir. Aí eu fui, Arthur devia ter, foi em 2012, ele nasceu em 2007, então ele tinha 5 anos. Ele tinha 4 e ia fazer 5. E aí eu matriculei Arthur na escola Waldorf de lá, que chama Guimarães Rosa. E não trabalhava, né? Só porque não tinha assim nem como. Ele tinha 4 anos e eu não tinha nem por onde começar. Eu nem sabia por onde começar a trabalhar lá. Aí eu comecei a participar do grupo de estudos em antroposofia da escola, com a professora Pureza, que foi a fundadora da escola de lá, e junto com outras mães e tal. Então era uma forma de eu criar laços em Ribeirão Preto, né? Então a escola acolhe demais a gente. Lá toda semana tinha uma aula, todo mês, Escola para Pais, que ensinava os princípios da antroposofia para que a educação em casa e da escola fossem uma coisa só, né? Fosse uma continuidade. Então, eu participava desse Escola para Pais, participava do grupo de estudos com pureza e participava do grupo de bordados, que toda escola Waldorf tem, trabalhos manuais, que aí junta as mães um dia da semana para trabalhar juntas e fazer, eu já falei isso na outra live, né? Fazer trabalhos de em feltro, com ponto caseado, bordado, várias coisas. Então eu fiz um vínculo com essas mães. Eu sabia forrar botão. Elas tinham uma maquininha de forrar botão lá, era o que eu sabia fazer. Mas eu aprendi o ponto caseado, aprendi trabalho em feltro, né? Então, e eu gostava de bordar, assim, minha mãe já havia me ensinado ponto de cruz. Então eu gostava de trabalhos manuais, né? E trabalhos manuais, e tem uma frase da primeira médica antroposófica, Ita Wegman, ela fala que os anjos existem nos atos. Então, assim, é nas ações que os anjos estão, sabe? E então, essa coisa de trabalhar com as mãos é uma coisa muito preciosa na antroposofia, né? Acho que na vida de todos, não só dos É. antropólogos. E aí a gente conversava, né? Fazendo trabalhos manuais, super terapêutico, né? Um soltava um problema que estava acontecendo em casa. E aí a gente percebia que a gente não era sozinha de problemas, né? De dificuldades, assim. Eu tinha tanta dificuldade para arrumar a casa que eu acendi uma vela. Lá eu não tinha funcionária, né? Então, assim, nem faxineira. Acho que tive funcionário um tempo, um período, mas não ficavam, né? Eu trazia do norte de Minas para lá, não ficavam. E aí, o lanche era coletivo e uma mãe ficava responsável pelo lanche durante um mês, durante uma semana. Então, eu tinha que comprar os ingredientes. E o lanche era preparado na sala. Então, na sala de aula tem geladeira, tem fogão. É uma continuidade da casa, né? A professora preparava o lanche com os meninos. Então, eu era obrigada a comprar o lanche para, acho que 20 alunos, ou 15, não lembro, durante uma semana, né? Então, você tem que saber a quantidade, você tem que saber o que tá a professora. Ó, você tem que comprar uma raiz, uma folha e um fruto. Tem que comprar não sei o que integral. Então, eu tive que aprender para poder, porque não era só o meu, né? O meu a gente disfarça. Se fosse... Agora, para todo mundo, eu tinha que fazer bonito, né? É. Aí eu ia para o mercado lá de Ribeirão Preto fazer essa compra para todos os alunos durante uma semana. Acho que era de 5 em 5 semanas, rodava, né? Graças a Deus, era menos de uma vez por mês. E aí, no dia do aniversário, assim, quem tinha que fazer o bolo era a mãe, porque a criança tem que ver as coisas se transformando, né? Para não achar que suco dá em pé de árvore. Ele tinha que ver a transformação, né? Segundo essa escola de paz e tal. E falava muito para a gente não deixar a casa bagunçada, que isso era muito ruim, que atraía. A gente sabe disso, né? Mas é sempre bom ser lembrada. Então, assim, foi um esforço para eu ser uma boa mãe. E eu não estava trabalhando, então eu procurei aprofundar nos conhecimentos teóricos e também nessa questão prática do agir, né? Como mãe.
E aí eu fui aprendendo, e a pureza me perguntou um dia, falou assim, por que você não faz medicina antroposófica, né? A do grupo de estudo. Eu falei assim, pureza, eu tô querendo ser uma boa mãe, eu quero... Eu não... Eu coloquei meu filho aqui na escola para eu ser uma boa mãe, para... nunca pensei em fazer medicina antroposófica e tal, mas aí me acordou para essa possibilidade, né? E aí eu fiz a inscrição e comecei a fazer nesse mesmo ano. Eu fiz a inscrição, fui num congresso que foi no dia do meu aniversário lá em São Paulo, de pedagogia e saúde, as duas coisas, sabe? Antroposóficas, né? Pedagogia e saúde, um congresso junto de profissionais de saúde e profissionais da educação. E Uhum. aí eu conheci aquela moça do Palavra Cantada, sentada do meu lado, ela falou que sempre tratou com antroposofia, né? Sandra, parece. Aí ela cheia de bichinho rosa-choque, almofadinha para poder. Toda exótica, né? Cabelo vermelho. E ela falou comigo, no intervalo eu conversava com ela, né? Aí ela falou que sempre, desde criança, ela se tratava com o Dr. Calix, que é um dos primeiros médicos antroposóficos do Brasil e tal. E, nossa, o congresso foi muito bom, sabe? E aí, a partir daquele momento, eu comecei a interessar em fazer a medicina antroposófica. E aí, quando teve a inscrição, eu acho que são das primeiras inscritas, sabe? Para o ano seguinte. E aí, nesse período, meu ex-marido passou em São Paulo para residência de ecocardiografia. Então, eu estava começando a me adaptar, conheci várias pessoas na escola de Ribeirão Preto que me convidaram para trabalhar com parto humanizado e tal. E eu cheguei a fazer 2 partos em Ribeirão, sabe? Uhum. Da palestra, tinha um grupo lá com Eleonora de Moraes, que ela era mãe da escola Waldorf, conheci ela na escola e tal. Então ela me convidou, eu trabalhei. E aí, quando eu estava começando a me adaptar em Ribeirão, né, fazer um certo nome e tal, eu mudei para São Paulo. Então, mais uma adaptação. Aí em São Paulo, eu também matriculei Arthur na escola Waldorf, né? E foi outra dificuldade. Arthur, assim, tirou do meu útero muita coisa. Eu morria de medo de São Paulo, né? Assim, de andar em São Paulo, dirigir em São Paulo. Não sei porquê, né? Eu acho que parecia que era outro planeta lá. Eu falei, será que o útero das mulheres aqui são no mesmo lugar que do lado das mineiras, meu Deus? Será que eu vou saber fazer Ah, parto aqui, igual eu sei fazer lá? Nossa senhora, ficou assim, eu. super insegura. Hã? Ficou super insegura. Super insegura, me deu uma crise de dor na coluna, sabe? Hérnia de disco. Eu fiquei um ano com hérnia de disco. E eu comecei a conhecer o pessoal da humanização do parto lá, porque já tinha, conheci um pouco por causa do pessoal de Ribeirão Preto, Jorge Kuhn, Ana Cristina Duarte, um pessoal assim super bacana. E eles me convidaram para assistir parto no Hospital São Luís, lá no Itaim, que era chique também. Me colocaram lá, sabe? Mas assim, eu não consegui exercer minha profissão lá bem, sabe? Assim, eu dava plantão no Hospital Amparo Maternal, mas essa questão das pacientes particulares e tal, eu acho que no fundo eu não queria morar lá, então assim, eu não quis investir, não quis Criar que desse vínculo. certo, não quis criar vínculo lá. Porque eu não gostava, porque assim, Arthur pequeno, e eu trabalhava, não trabalhava muito, mas trabalhava, mas assim, ficava assim, com quem deixar meu filho, né? E eu ficava preocupada, porque a gente via tanta notícia de jornal, né? Que acontecia problema com o menino, quando deixa com babá, não sei o quê. A gente é neurótica, né? Assim, eu acho que com razão, eu não tinha muito rede de apoio familiar, né? Eu tenho parentes em Santo André, mas não tinha em São Paulo. Então, eu não queria. Eu queria trabalhar, eu gosto de trabalhar. Então, assim, ficou um conflito grande ficar em São Paulo, sabe? Aí eu fiquei 2 anos lá, mas no segundo ano foi muito difícil eu continuar. Mas continuei nos grupos de estudo, nos grupos de trabalhos manuais e tal. E depois eu fui me retirando até espiritualmente de lá, né? Aí no segundo ano, o Jackson, ele queria muito ficar lá, até hoje ele fica um tempo lá, né? E aqui. Eu falei, ó, se você quiser, você fica, eu vou para Norte de Minas, não vou ficar não, porque eu quero trabalhar.
E eu trabalho pouco aqui, né? Então eu não quero isso para minha vida, não. Não quero depender de ninguém, né? Eu gosto de ser independente, eu me sinto segura sendo independente, não me sinto segura dependendo financeiramente de ninguém. E aí eu vim para Montes Claros e falei, se você quiser, você fica. Aí quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu estava grávida do segundo filho. É uma coisa atrás da outra, assim, sabe? Uma adaptação atrás da outra, né? E aí eu É, queria assim, trabalhar, então assim, dificilmente você trabalha grávida, né? Assim, começa a trabalhar, porque para mim foi um recomeço. Eu já tinha um nome aqui em Montes Claros e tal, mas eu tive que refazer, porque eu saí em 97, voltei em 2015, né? é Oito muito anos tempo. depois. 8 anos depois. Então é difícil, né? As pessoas lembravam de mim e tal. Eu voltei para o HU, depois de um certo tempo, mas eu já queria coisas diferentes do que eu fazia, né? Não queria trabalhar do mesmo jeito. Existia uma maturidade maior, né? Assim, um jeito de ver as coisas mais elaborado, mais profundo, né? E eu queria trabalhar com isso, né? Já tinha feito o curso de medicina antroposófica o primeiro ano, parei na gravidez e voltei quando Francisco nasceu, quando ele tinha 6 meses. Então, eu amamentando e ia lá para São Paulo todo mês para fazer esse curso, terminar o curso, né? O segundo ano. Então, aí eu voltei aos poucos, até hoje eu estou voltando, né? Francisco tem 9 anos, o segundo filho, vai fazer 10 em agosto. Arthur já está morando em Belo Horizonte, fazendo o segundo grau, é, estudando lá para terceiro ano, vai fazer vestibular no final do ano. E Francisco já vai fazer 10, né? Então, assim, isso tudo. E aí voltei a exercer a medicina de uma maneira meio stand-by, assim, né? Porque essa questão da maternidade me chamou demais no sentido de responsabilidade mesmo, porque eu me sentia meio só para cuidar deles, porque o pai ficava uma semana lá e uma semana aqui. E aí eu falei assim, eu não vou poder exercer minha profissão igual eu exercia, porque senão eu vou sacrificar a criação deles ainda mais, né? Porque o pai já não está presente. A presença dele era uma semana sim, uma semana não. Então, assim, Natal estava fora, dia de pai, dia de aniversário. As memórias que são importantes na infância, que a infância não volta, né? Então, eu falei assim, eu vou ter que Uhum. sacrificar um pouco minha vida profissional para dedicar nessa criação para eles, para tentar fazer o melhor. Não existe situação ideal, mas eu achava muito importante eu, pelo menos, me disponibilizar para isso, né? Porque eu acho que falta, né? O ideal é os dois juntos, né? Na criação dos filhos. Como o pai dele já não estava disposto, o pai deles eu não estava disposto, eu falei assim, então deixa eu fazer o que eu posso aqui, né? E aí eu acho que eu tentei fazer o que eu pude. A gente sempre erra, né? Erra demais. Mas, assim, pelo menos um esforço e um foco naquilo, eu acho que isso traz um calor humano, sabe? Traz um aconchego, um colchão de afeto que é importante demais, né, para os filhos. E aí foi isso. Agora meu filho já tem 10 anos, então eu estou voltando mais para a minha profissão agora, né? Que eu já sinto que eu posso. Na antroposofia, a criança, a gente tem 4 corpos, né? Eu já falei isso: o corpo físico, o corpo etérico, o astral e o eu. Na criança, ele nasce o corpo físico e o corpo etérico ele é preparado e nasce aos 7 anos. Então, o corpo etérico da criança é muito dependente do corpo etérico da mãe até os 7 anos. Então, a mãe tem uma responsabilidade enorme até os 7 anos de prover uma saúde, uma vitalidade para a criança, né? Então, se ela está muito fora daquilo, prejudica isso, né? Então, e a gente se separou, né? Eu e o pai dos meninos, quando Francisco tinha 4 anos. Então, uma ruptura nessa formação do corpo etérico, né? Uma ruptura dos pais e tal, repercute com certeza nisso, né?
Então, assim, Uhum. e mãe, a gente é, eu não sei, eu acho que a maioria das mães é muito assim, protetora mesmo, né? Então eu voltei muito para não lesar mais do que já estava lesado, sabe? E agora, a gente vai sentindo que hora que a criança tem que afastar também um tempo, porque senão fica doentio a relação, né? Patológica. Se você Uhum. acha que você vai ter que cuidar do corpo etérico do seu filho até ele morrer, ele tem que sair disso também, né? Então, assim, geralmente o nascimento do corpo etérico é quando nasce o siso, né? O dente, mais ou menos quando cai, quando muda os dentes, não é nasce o siso, não, desculpa. Quando muda os dentes. Então, os dentes de leite vêm os dentes permanentes. E isso ocorre mais ou menos com 7 anos. Então, eu ainda guardei, depois que. Eu só senti mais segurança de afastar mais de Francisco, assim, quando ele tinha 9 anos, sabe? Que eu acho que ficou essa coisa da separação, né? Então, eu não sei, eu senti que não era momento aos 7 anos de me. Agora, quando ele fez 9 anos, é um momento na antroposofia que é o Rubicão, que eles falam, né? Que a criança tem que. Acho que é uma analogia com atravessar um rio, que chama Rubicão, que é uma despedida da infância e um vislumbre da adolescência e da responsabilidade que ela vai ter que ter e assumir na vida, de ir sozinho, de caminhar sozinho, né? E se a gente observar, a criança manifesta isso, né? Um dia que Francisco estava chorando, o que foi, meu filho? Ele, eu não sei se eu vou dar conta de fazer alguma coisa na vida, tipo de ser útil. É engraçado Uhum. isso, né? Mas parece que toda criança sente isso, né? É um momento difícil de você largar a infância e acolher as responsabilidades que começam a germinar, né? Não é, você ainda não tem responsabilidade nenhuma, né? Mas assim começa a vislumbrar essa responsabilidade que vai ter que ter. E aí eu senti mais segurança de voltar mais para o trabalho. Foi uma coisa intuitiva, não foi teórica. Você não acha que agora, depois que ele falou isso, eu falei assim: meu filho, você é super capaz, você tem vários talentos, várias habilidades, com certeza você vai conseguir. É, eu fico emocionada. Vai conseguir andar. E aí eu consegui a voltar mais para o meu lado profissional, sabe? E é isso, assim, a antroposofia traz essas preciosidades de conhecimento que eu acho que facilita demais o acompanhamento dos filhos, né? E você encaminhar para uma vida mais saudável, mais verdadeira, né? A antroposofia, a gente fala que para as crianças o mundo tem que ser bom do 0 aos 7 anos, belo dos 7 aos 14 e verdadeiro dos 14 aos 21. Que aí nasce a individualidade da criança, da pessoa aos 21 anos, né? Então, essa coisa do bom, belo e verdadeiro. A gente tem que trabalhar no nosso entorno para que isso seja na vida da criança, para que isso esteja na vida da criança, né? Então, a antroposofia ajuda muito nisso. Então, assim, do 0 aos 7 anos, o ideal é que o mundo seja bom. Então, eu me separei quando ele tinha 4. Então, será assim, eu tenho que fazer de tudo para esse mundo ser bom, mesmo com separação, né? Do 7 ao Sim. 14, aí é o nascimento do corpo etérico. Depois do 7 aos 14 é o corpo astral, que está relacionado com os encontros, né? Então tem que ser o belo, né? Então a gente tem que proporcionar coisas belas para 7 aos 14 anos. Então, essa questão da arte, da cultura, da música, da beleza, da estética, né? Por isso que eles acham tão importante a gente proporcionar alguma atividade artística para a criança de 7 aos 14 anos. E dos 14 em diante, o mundo precisa ser verdadeiro. Então, assim, o mundo tem que ser verdadeiro. As pessoas que estão no entorno, o adolescente se apaixona mais para aquele professor que ele vê verdade no que ele fala, né? No É, sentido de não ter falsidade, não ter máscaras. Tudo que os adolescentes querem é uma coisa, e eles estão muito famintos por isso, porque
tem muito equívoco, né, na sociedade. E elas querem, então as crianças se sentem um vazio existencial, né? Porque falta verdade nos adultos que estão ao redor, né? Às vezes muitas relações que são de fachada, né? Muito discurso vazio que não tem sentido para o adolescente, né? Sei lá, eu fico pensando assim, esse discurso de muito materialista que não faz sentido para o coração do adolescente, né? Isso traz um vazio grande, né? Então, assim, essa coisa da depressão, suicídio, tudo. O isolamento social, né? A Covid fez isso. Essa coisa, tem um livro de adolescentes do Rudolf Steiner que ele fala que não é bom o ensimesmamento na adolescência, né? Que o adolescente ele tem que conhecer as grandes verdades do mundo, né? Assim, essa questão da injustiça social, essa coisa do idealismo mesmo, né? É importante a criança se implicar com isso para ela ter saúde, né? E quando ele fala que quando tem um ensimesmamento, a criança tem delírio de poder, né? Que ele é melhor. Às vezes questões na sexualidade também, né? Que deturpações na sexualidade. O ensimesmamento faz isso, né? Você ficar só ali com você mesmo, não ver, não ir para o mundo, isso é adoecedor na adolescência, né? E aí, aos 21 anos, é o nascimento da individualidade, que eles falam que é a melhor época para escolher a profissão, né? Porque aí você já tem uma maturidade para isso. E às vezes a gente antecipa um pouco isso, né? Porque o vestibular é por volta dos 18 anos e tal. Mas é isso, assim, é muita coisa que muito recurso teórico e prático que a antroposofia traz, que ajuda bastante no entendimento do crescimento do ser humano, né? Da formação do ser humano, como que o ser humano se forma, se transforma nas diversas fases da vida dele. É isso, assim. Uhum. E Me assim, fala aqui uma coisa. ah, Sobre essa questão da antroposofia, você acha que ser médica antroposófica e acompanhar o crescimento das crianças teve alguma diferença para você? Te trouxe mais segurança na parte dos adoecimentos, as infecções virais, a questão de desmamar, por exemplo, essas dificuldades que as crianças passam na primeira infância? então, sim, a antroposofia trouxe muito esclarecimento e mais segurança nessa questão, sim. Porque a antroposofia traz alguns conceitos que faz a gente ficar mais tranquila. Por exemplo, essa questão de viroses, né? A antroposofia acredita que a febre ela ajuda a criança a queimar as proteínas que vieram dos pais, da hereditariedade, e a formar proteínas próprias da individualidade da criança. Então, a antroposofia não vê a febre como uma vilã, sabe? É lógico que Uhum. tem crianças que têm uma predisposição à reação, né, à convulsão febril, e a gente tem que saber. Eles falam que essas crianças que têm essa predisposição, até com febre baixa, vai ter convulsão febril, né? E a febre, então a gente olha a febre como uma maturidade. A criança, ela antes da febre era mais infantil e após a febre ela adquire uma maturidade maior. E a gente percebe isso assim, se a gente olhar sabendo disso, né? Que a criança ela fica mais madura. Eu lembro que eu levei Arthur em Ribeirão Preto, eu levei em Botucatu, que lá tinha uma escola Waldorf, aí Tiago, uma escola Waldorf na zona rural, assim, é uma comunidade rural lá, Demétria, é maravilhosa. E eu conheci uma professora lá e eu fiquei hospedada na casa dela, na Serra, né? Lindo. Aí Arthur teve febre lá, sabe?
ela falou assim, nossa, ele teve febre na minha casa. Ela se sentiu mal orgulho que isso aconteceu, né? Esse processo, assim. E aí ensina a cuidar da febre de uma maneira que às vezes eles não gostam muito de antitérmicos para baixar a febre muito bruscamente, sabe? Então a gente usa muito compressa de limão na sola dos pés. Eu já usei muito em Francisco, Arthur usei menos, né? Francisco eu tive mais segurança, assim. Limão nas axilas, sabe? Banho, compressa na testa, na região cervical. É, várias vezes eu consegui assim passar por uma situação de febre sem usar antitérmico, mas quando está muito incomodando, a criança fica muito mole, com muito mal-estar, então aí eu dava também uma dipirona, um paracetamol, né, o que fosse. Então, a gente não precisa ser radical, né? Isso eu fui aprendendo aos poucos, né? Que a gente não... E a antroposofia, a medicina antroposófica, ela se baseia numa medicina tradicional. Então, a medicina tradicional continua existindo e fazendo as mesmas coisas que fazem. É só uma ampliação da medicina tradicional. A gente está aqui, tem que seguir as regras, né? Da Uhum, alopatia. Então, os meninos vacinam, né? Então, a gente está no mundo. Então, a gente tem que seguir as regras do mundo, né? A gente não está em outro planeta, a gente está aqui na Terra. E a gente não vai ficar confrontando o que existe aqui, né? Ave Maria, né? tem, É pesado é, isso. Então, a gente eu sou médica, né? Formada, normal. Cumpro a medicina que foi me ensinada, né? A gente amplia esse olhar e essa visão através da antroposofia e amplia também os recursos terapêuticos, né? Mas continuamos usando o que já temos. Então, assim, e a mãe precisa se sentir segura para fazer uma conduta dessa, né? uhum, Então, e outra questão também que eu vejo muito assim interessante, que essa divisão do pensar, do sentir e do agir, né, na criança. Então, às vezes a criança, eles falam que as viroses que acometem, né, que dá rinite, sinusite, constipação, é como se fosse uma energia que está ali no metabólico que subiu, né? Então, assim, às vezes um estresse, né? A cabeça cheia e tal. Então, a gente cuida desse ambiente para que isso se harmonize, né? Vamos dizer assim. E também dá os medicamentos, né? Então, tem uns medicamentos antroposóficos que faz como que se puxasse a energia que está em excesso no polo cefálico para o rítmico, para o pulmão, ou então para o metabólico, né? Que é tração no mundo. Então, junto. E assim, é muito importante cuidar do ambiente. O ambiente é muito importante para o adoecer, né, do ser humano. Então, essa questão do calor humano, essa questão do excesso, né, de telas, por exemplo, o excesso de telas traz demais essa energia para o polo cefálico, né? Então, assim, as crianças vão gripar mais, vão ter mais sinusite mesmo, porque elas não estão no metabólico. O metabólico delas está tudo flácido, né? Não está agindo no mundo e tal. Essa coisa do rítmico, né, que a gente fala, da beleza, de ir num, sei lá, num teatro infantil, de fazer uma aula de capoeira que tem música, né, que usa muito metabólico também, de atividades de pintura, né, para criança, para não ficar no polo cefálico, né? Então, isso ajuda demais a adoecer menos, ou então a adoecer de uma maneira mais amena, né? Porque o adoecimento existe, a gente não tem como correr disso, né? Isso faz parte. Mas, assim, saber adoecer, vamos dizer assim, né? De uma maneira que aquilo não comprometa demais o seu corpo físico, a sua vitalidade, né? E que a gente uhum, consiga passar para as próximas fases, assim, né? É isso. muito bom. E eles usam também hoje? Oi, Fê. Você continua medicando eles com antroposofia? Sim, então, aí tem uns. Eu falo que a gente tem que ter uma farmácia básica em casa, né? A Veleda, que é a primeira farmácia antroposófica,
que vende medicamentos de linha, né, em várias farmácias. Aqui em Moscato tem, né, na Drogazil, na Naturefarm, eu acho que na Pacheco tinha alguns produtos. Então, tem alguns medicamentos que não são manipulados, que eles já vêm prontos de linha, né? Que é o Infludoro, o Sinudoro para sinusite, tem o Pirit, para quando começa uma infecção de garganta, uma dorzinha na garganta, você começa a usar, muitas vezes a gente consegue evitar o uso de antibiótico, né? Tem o Stress Dog, que é excelente mais para o adulto. Tem o Previgripe. Então, assim, tem alguns medicamentos que eu sempre tenho, sabe? E eu sempre uso. E eles gripam e adoecem, mas geralmente o tempo é menor, é mais rápido. A gente tem que ter fé e persistência, porque muitas vezes é de 2 em 2 horas um medicamento, às vezes. Então, às vezes, a mãe começa a dar e fala assim: esse negócio funciona não, e larga. E aí não funciona mesmo, né? Então, assim, eu sempre fui muito persistente, assim, e consegui. Eu acho que os meus meninos adoecem, mas não é aquela. Geralmente não é doença mais séria, e é menos tempo, sabe? E o pai deles, alopata, né, de carteirinha, ele um dia ele falou que estava gripado e usou um medicamento desse de madrugada e melhorou, sabe? Ele disse, nossa, o negócio melhor. Aí ele começou até a estudar plantas medicinais, fitoterapia e tal. Começou a acreditar, porque os medicamentos geralmente são baseados, são de plantas, né? Ou metais e de órgãos de animais, né? Então, assim, tem o quartzo também, né? Vários metais, vários minerais. Então, a origem dos medicamentos antroposóficos geralmente estão na natureza mesmo, sabe? E, e é isso. Então, assim, e tem, graças a Deus, eles não. É lógico que tem muita coisa que eu não alcanço, né? Não dou conta. E talvez nem perceba, né? Assim, eles estão crescendo e para mim estão saudáveis, né? Não vou dizer que são perfeitos, porque eu acho que tem muitas questões emocionais, né? Assim, a vida não é fácil. Mas É. isso também vai trabalhando o espírito de cada um. E cada um, a individualidade tem eu acredito nessa coisa do karma, né? Que mesmo se eu quisesse, não teria como não passar. Então, é isso, assim, eu vou fazendo o que eu posso e também eu tô uma hora que eu tenho que entregar, né, para Deus, assim. Eu não dou conta de tudo, né? Eu sou uma só. Seria muito interessante ter parcerias, né? Inclusive parceria afetiva que andasse na mesma linha, né? A gente tem um grupo de estudo aqui que eu acho muito legal, porque a gente acaba dividindo as coisas se integrando ali e se entendendo ali, né? Tipo um nicho de pessoas que estão falando a mesma coisa, que a gente se entende, é um alívio, né, para a gente. Então, é isso, assim. Eu acredito que eu tenho mais privilégios do que a dificuldade, sabe? A gente reclama das dificuldades, né? Mas eu tenho saúde, né? Eu tenho inteligência, eu tenho força de vontade, né? Essa questão da minha individualidade eu acho que é forte, porque você se colocar num mundo que todo mundo às vezes fala diferente, pensa diferente, e mesmo assim você ter persistência no seu pensamento, na sua filosofia, né? Que eu acho que acabei criando uma filosofia de vida, assim, Sim. e que para mim dá certo, com muitas dificuldades, né? Com certeza, mas que tem dado certo, né? Eu não quero ficar tirando onda nem me gabando, daqui a pouco dá errado. Daqui a pouco eu escorrego na casca de banana e tropeço e caio. Então eu tenho que procurar ter muita humildade, né? E me colocar no mundo para aprender, para crescer e para caminhar. Essa questão, a antroposofia também fala muito assim que só existe saúde onde existe fluidez. Onde tem água parada, o negócio não dá certo. Então, assim, vamos para o mundo, vamos caminhar, vamos seguir. Mesmo tropeçando, mesmo caindo, vamos para frente, né? Mesmo arrastando, né? Vamos para frente e a gente vai se construindo e melhorando
nesse caminhar, né? É isso, É, assim. Então é isso, é assim. isso. Pode falar, Fê. Muito bom seu relato. Gostei de Obrigada. saber mais da história. Muito interessante. A gente conversa, nem vê o tempo passar, né? Eu nem sei quanto tempo que nós já estamos aqui. Já acho que já tem 1 hora já. Não, não acredito. 12 É, horas, 12h05. Foi é, rápido. 12h20, isso mesmo. Então tá, querida. Eu vou agradecer. Eu acho que vou ter que encerrar também, porque meu celular tá quase carregando, senão não vai ficar salva. Tá joia, Fê. Eu agradeço demais. Mais uma vez, eu adoro seus convites, adoro sua sensibilidade, sua percepção, né? Você é a única pessoa que me convida para a live. Então, eu acho você muito sensível por causa disso. Ah, que ótimo. Virão Viu? outras. Tá joia. Tô aqui, presente. Isso mesmo. Então tá. Um Um beijão. beijo. Até a Tchau, próxima. tchau.